E bom, já imaginaram o que aconteceria se Luffy, o atual usuário da Hito no Mi, modelo Nika, se encontrasse com seu ancestral, o próprio Joy Boy em pessoa? Essa é a possibilidade que eu irei analisar no vídeo de hoje. O conceito de viagem no tempo até o presente momento nunca foi sequer mencionado desde o início do anime, mas vamos tentar imaginar que esse conceito exista e esteja conectado à história do século perdido. Assim que Luffy e seus companheiros chegarem na lendária ilha de Laugh Tale e descobrirem sobre esses segredos, certamente acabariam viajando por acidente para o passado. Eles buscariam explorar aquele local para entender o que de fato ocorreu naquela época perigosa. E aí, muito confusos e preocupados, todos os Mugiaras até tentam se misturar e serem discretos. Todavia, Luffy, sendo aquele garoto animado e bastante idiota que nós conhecemos, parte na frente para explorar aquele período do tempo desconhecido, até que ele acaba se esbarrando com um homem enorme que estava usando um chapéu de palha idêntico ao do próprio Luffy. A princípio, o chapéu de palha se irrita e pensa em discutir com o homem. Todavia, ao perceber que ele estava utilizando uma versão gigante de seu chapéu de palha, o garoto logo começa a conversar com ele. O homem era bastante semelhante ao próprio Luffy em sua personalidade. Os dois eram bem bobalhões e muito parecidos no modo de falar e na maneira de agir. Por conta disso, assim que os Mugiaras finalmente encontram seu capitão, todos se assustam com a aparência e o tamanho daquele homem que aparentava ser um gigante. O Capitão Luffy apresenta seu novo amigo, mas por ser bastante desligado, ele percebe que não havia perguntado o nome do homem. E o rapaz apenas dá uma risada engraçada e revela que seu nome é Joy Boy. Todo mundo fica espantado, menos o Luffy, que só acha o nome engraçado. Algo que seria muito interessante de ver nessa linha do tempo seria um combate entre esses dois usuários da Hito no Mi modelo Nika. Os dois mostrando seus poderes e técnicas malucas na quinta marcha. Assim, Luffy poderia aprender diversas novas ideias de golpes para adicionar ao seu repertório. Outra possibilidade bastante interessante seria uma luta desses dois juntos, lado a lado, contra um ou vários inimigos em comum. E o Luffy, como eu havia dito, seria capaz de aprender diversas novas técnicas da quinta marcha, presenciando alguém mais experiente. Outra possibilidade que também eu gosto muito seria a de Joy Boy, assim como os Goruseis, ser de certa forma é imortal, porém de uma forma diferente deles. Afinal, ao invés de possuir uma espécie de imortalidade regenerativa como a dos Cinco Anciões, a imortalidade de Joy Boy viria através de seu espírito, o qual renasceria em sua fruta, assim como a sua vontade. E num determinado momento da obra, Luffy seria capaz de alguma forma desconhecida de entrar em contato com o próprio Joy Boy. Isso poderia acontecer de diversas formas em diferentes momentos, como por exemplo durante uma dura batalha a qual mesmo com os poderes de seu modo despertado, Luffy seria derrotado e nocauteado, e dentro de sua mente o Chapéu de Palha acabaria se encontrando com Joy Boy. Ele conversaria com Luffy por algum tempo e acabaria o ajudando a liberar uma nova transformação, ou pelo menos uma nova técnica para que ele fosse capaz de vencer aquela luta. Isso é algo que seria bastante clichê e até meio maluco de se imaginar, mas não dá para negar que seria muito da hora. Fora que eu não consigo imaginar um cenário diferente para essa situação. E essa teoria abre margem também para um possível controle da mente ou do espírito de Joy Boy sobre o corpo de Luffy. Até porque, como existe aquela possibilidade de que Teach possui dentro de seu corpo a alma de Hawks de Xebec, o pirata do Chapéu de Palha também poderia carregar a alma e a vontade de seu antecessor, juntamente dos poderes de sua fruta. Todavia, essas não são as únicas maneiras de Luffy se encontrar com seu antecessor. O encontro do Chapéu de Palha com o lendário Joy Boy não necessita ser com os dois ainda em vida. Afinal, existe também uma forma bem mais macabra, triste e sombria desse momento ocorrer. Após o arco da Ilha do Ovo, na Terra dos Gigantes, Luffy e seus companheiros são convidados pelos gigantes daquela terra, os quais já sabiam sobre a relação de Luffy com o deus do Sol Nika e as lendas de seu passado.
Ao visitarem algumas ruínas ancestrais, lá tinha um poneglyph de tamanho colossal e bastante próximo a ele um esqueleto enorme. Ele repousava ao lado da grande pedra. Aquele seria o esqueleto de Joy Boy, o ancestral de Luffy e o último herdeiro da fruta de Nika, que após perdeu uma dura batalha para a criatura nomeada de Himun-sama, retornou para Elbaf e acabou falecendo ao lado de todo aquele conhecimento que ele achava necessário ser protegido. Esse seria, sem sombra de dúvidas, um encontro bastante impactante entre Luffy e Joy Boy. Essa cena passaria o terrível e triste final de todos aqueles que ousaram desafiar a fúria e tirania de Himun-sama, aquele por trás da criação do governo mundial. E a última possibilidade que eu consigo imaginar para esse encontro ocorrer não é assim tão sombria. Seria basicamente isso. Luffy, após dar seu último suspiro, já no pós-vida, ele reencontra seu irmão Ace e todos seus companheiros que já faleceram. E por último, com Joy Boy. Ele parabeniza o garoto por ter conseguido realizar o sonho dele e fazer tudo aquilo que ele não havia sido capaz. Essa seria uma interação pouco provável, mas ainda assim é muito legal de se imaginar cada uma dessas possibilidades muito malucas e divertidas. Mas e aí, comenta aqui embaixo se você acha que Joy Boy vai aparecer em One Piece.